E continuando nossa mega maratona da semana, né, do Pokémon, que a gente tem o aniversário de 30 anos da franquia Pokémon, hoje a parte 2, mostrando todos os meus times. Então, né, hoje é o vídeo parte 2. Então, sem mais delongas, né, deixe seu like, sua inscrição. Lembrando, pessoal, o canal tem vários conteúdos. Então, se você acha que aqui é só um canal de One Piece, não é só um canal de One Piece, é só um canal de Pokémon, é só um canal de Batman, não. A temática do canal é ter vários temas, só dando esse disclaimer assim, porque, enfim. Mas sem mais delongas, deixe seu like, sua inscrição e vamos continuar nossa maratona da semana Pokémon. E hoje é a parte 2, mostrando todos os meus times, né? Todos que eu consegui registrar, mostrar assim, tipo, com fotinha, ao longo dos anos, jogando essa franquia maravilhosa. Então vamos lá para, né, a jornada de um mestre, agora a parte 2, com os meus Hall da Fama, começando com Kanto. E sem mais delongas, né, meu time de Kanto, meu time do Pokémon Fire Red, teve aí a notícia que, né, a gente vai ter o Fire Red pro Switch, que eu tô bem animado também. Então, olha, né, aqui vai ter que ter uma gambiarra para mostrar, mas inicial, Venossauro, né, no vídeo anterior eu mostrei meio que um spoiler desse time de Kanto, né, mas não sem mais delongas, vamos lá, né? Venossauro não tem nem o que falar. Que melhor inicial. Esse time é um time meio manjado, mas eu gosto muito desse time. Eu tenho um carinho muito grande por esse time. Porque ele é meio manjado. Porque ele tem o Venossauro, que querendo ou não, né, é meio que jogar no Easy, no Fire Red. Porque a maioria dos líderes de ginásio toma super efetivo pra grama. A gente tem o Persian. Calma aí que eu vou dar um foco pro Persian. E a gente tem Nidoking, Poliwrath, Arcanine e Dragonite. Nidoking é o bicho mais apelão de Kanto. Esse bicho aqui carrega o jogo. Então, tipo, se o time fosse esses dois, já seria, tipo, apelão suficiente. Poliwrath, água e lutador, eu gostei muito de usar esse Pokémon, sabe? Ele tinha Ice Punch, se eu não me engano. Se não me engano era Ice Punch, mas eu posso estar enganado. Ou era... Não, tenho quase certeza que era Ice Punch. Brick Break, Surf. E tinha mais algum ataque. Esse daqui eu vou ficar te devendo os ataques para vocês, e de alguns deles. Mas gostei muito dele. Esse Bulbasauro, né, o Venossauro, ele era meio ofensivo também, então ele tinha Sludge Bomb, mas ele tinha Giga Drain. Adorei usar ele. Nidoking, como eu já disse, né, tipo, e esse Nidoking meu, ele tipo, tinha altos ataques assim, ele tinha Surf, ele tinha o Flame Tower também, se não me engano, né, fora o meu Arcanine. Então tem uns Pokémons aqui que você vê que o pessoal usa bastante em time de Kanto, mas eu gosto muito desse time. Tinha o meu Dragonite, eu ia falar meu Fire Red. Tinha o meu Dragonite que tinha Ice Beam, Thunderbolt. Gostei muito de usar, e vocês vão ver que o Dragonite é um Pokémon que repete bastante. E deixei pro final o Persian, que, cara, como que esse bicho virou meu bicho favorito depois de jogar esse jogo? Porque, nossa, ele é muito, tipo, versátil, cara. O meu tinha Return, se eu não me engano, tinha Return, Crunch, se não era o Crunch, era o Bite. Mas provavelmente era Return, Crunch, Thunderbolt, ele tinha mais algum, sim, esse bicho aprende Thunderbolt, e tinha mais algum ataque, assim, que era meio que pra cobrir alguma fraqueza do time. Então esse bicho, ele era muito versátil. Eu fiquei, mano, sério, depois de eu usar o Persian, eu fiquei muito querendo usar mais Pokémon do tipo normal, porque Pokémon do tipo normal é muito legal, apesar que tem um contra nele. Um contra era que ele era meio canhão de vidro, assim, tipo, ele, né, ele tinha sorte dele ser um Pokémon rápido, mas ele não aguentava muito dano. Esse era o paia do Persian, mas com certeza virou um dos meus Pokémons favoritos depois de eu começar a jogar esse jogo e usar o Persian. Mas qual a opinião sobre vocês do nosso primeiro time, o time de Kanto? E agora a gente vai pro time de Johto. E o time de Johto, eu amava essa feature aqui de tirar foto dos Pokémon. Você vê, tem até um negócio do emulador do celular, ô meu pai, né? Quem é o famoso quem quer dar um jeito. O time de Johto tem a seguinte versão, que é essa versão, que a gente tem o Umbreon, né? Te apresentar os membros, que é o Typhlosion, Heracross, Umbreon, Slowking, Ampharos e Noctowl. Sim, eu gostava de usar o Noctowl, apesar que, tipo, tinha momentos assim que eu ficava, putz, será que eu troco? Será que eu não troco? Mas ele aprende uns ataques bem legais. Heracross, é meio manjado de dizer Heracross, Pokémon excelente. Typhlosion é o meu inicial favorito dessa geração, então fui com o inicial de fogo dessa vez.
Umbreon, um Evolution que eu queria usar, apesar que vocês vão ver que esse time tem outra foto. Aí vocês vão ver que eu troquei esse Umbreon. Tem o Ampharos, que é o melhor elétrico da geração. Alguns membros aqui, como eu disse, é meio manjado. Tem o Slowking, cara, que como eu gostei de usar ele, que ele é um Pokémon muito bom, muito forte, aprende ataques muito versáteis, assim, também. É um membro, assim, bem interessante pro time. Mas aí, como eu disse pra vocês, eu tirei o Umbreon e botei o Palossvine. E eu também gostei de usar, vocês vão ver que eu também tenho uma quedinha, assim, por Pokémon do tipo terrestre. E depois, eu ainda evoluí ele, né? E foi isso, o Hall da Fama ficou desse jeito. Acho que não tem muito comentário desse time de Johto, assim, né? As opções, assim, de moveset, infelizmente eu não vou lembrar. Mas eu evoluí ele, e a pena desse jogo, assim, tem até outra foto também, mostrar pra vocês. Que é agora esse time pós Hall da Fama, né? Aí, né, como eu disse, os negócios do emulador. Mas o triste desse jogo é que eu não cheguei, tipo, terminar ele todo no sentido de eu fiz a Liga Pokémon, zerei, vocês viram o Hall da Fama aí. Só que eu não fiz, eu fiz a parte, assim, comecei a parte de canto, fiz alguns ginásios de canto, até evoluiu ele, né? Eu falei Piloswine ou Mamuzine? Agora eu confundi o nome do Pokémon, gente, mas vocês entenderam. Cheguei a evoluir ele, né? Ele aprendeu o Ancient Power, evoluiu bonitinho, só que eu não cheguei a fazer, acho que a Liga V2 e enfrentar o Red. Então esse time tem, né? Tem esse porém desse time, mas é um time que eu também gosto bastante, né? Tem um inicial que é de fogo, tem outros tipos bem variados, água psíquico, elétrico, gelo e terrestre, o Noctowl. O Noctowl é até interessante, assim, mas não é um dos meus pássaros, assim, que seria meu favorito, tenho que ser sincero. Mas aí, o que vocês acharam desse time? Vocês preferiam que mantia o Umbreon, ou mantia o Piloswine, ou Mamoswine? Agora é sério, eu confundi a evolução. Mas qual é a opinião de vocês sobre também o time de Johto? Agora indo para uma região que é favorita de muitos, né? Que é a região de Hoenn, que muita gente fala que tem água demais, algumas críticas por aí. E para você, comenta aí seus times também, se você tá curtindo esse vídeo, comenta seus times, e qual é seu time de Hoenn, qual é seu time que você mais usou. Uma pergunta assim bem variada aqui, né? Qual é seu time favorito também? Vamos pro nosso time de Hoenn. O time de Hoenn, eu tenho dois times de Hoenn praticamente. Esse, que é o oficial, e tem outro quando eu fiz um monotype, que eu também vou mostrar pra vocês. Aí o time de Hoenn tem o quê? Swampert, que é o mesmo caso do Venossauro. É quase jogado no Easy essa geração, porque ele faz o jogo ser muito, muito fácil. O bicho não tem fraqueza, então a gente tinha o Swampert, inicial sensacional. A gente tinha o Aggron, tinha o... Putz, esqueci o nome dele, mas é o Breloom. Isso, o Breloom. Tinha o grande Flygon, Manectric e Altaria. Sim, eu usei 2 dragões no time. Como que eu queria usar esses 2 dragões no time? Eu acho que ficou um time, assim, bem versátil, apesar que aqui a gente tem já começando algumas repetições de tipo, né? Que a gente tem o tipo Ground, tanto do Flygon quanto do Swampert. O Aron... o Aron não, né? O Aggron. É Aggron. Não, eu tô esquecendo, tipo, sabe, que os nomes é muito parecido. Mas ele é do tipo metal e pedra, então, assim, né, não é tipo ground, mas são tipos, assim, que poderia ter outros tipos, né? Nesse time, no caso, o que vocês acham disso? Apesar que tem o Breloom, sim, eu gosto do Breloom, tipo grama e lutador, eu gostei muito de usar ele, apesar dele ser, querendo ou não, ele é um pouco meio fraquinho, assim. Aí, de resto do time, eu acho que esse time nem tem muito o que comentar, mas não sei se vocês consideram esse time um time padrão, assim, de Hoenn. Mas deixa eu ver de quais aqui que eu gostei de usar, igual eu dei um destaque pro PS, eu acho que querendo ou não seria o Breloom. E os 2 dragões como eu queria, eu sempre quis montar esse time de Emerald, que aqui foi em Emerald, tanto com Flygon quanto com Altaria, e 2 dragões no time foi bem legal de usar. Já o outro time foi quando eu joguei, esse é o time de Ruby, e quando eu fiz um monotype, né, de uma room randomizada. Então, né, vocês que conhecem mais Pokémon vai saber o que é isso, né, de randomizar uma room. Aí nesse tipo aqui eu fiz na verdade eu queria fazer tipo um Nuzlocke, só que eu era muito ruim.
Aí eu fiz um Monotype. Aí aqui, por sorte, eu encontrei um Blaziken, aí o Poliwrath aparece de novo, tanto o Breloom. Aí a gente tem o Hariyama, o Hitmonchan e o Machoke. Assim, esse time, assim, comparado aos outros times de jogos assim, normais, né, que eu não fiz desafio nem nada, não é meu time favorito, não, mas foi legal, resolvi registrar. E é um tipo monotype, né? Um tipo lutador, então a gente tem os três tipos principais aqui, tanto água, fogo e grama, e outros Pokémon também do tipo lutador, que são puros lutadores, mas o Hitmonchan, o Hariyama e o Machamp, sim, são muito fortes. O Hitmonchan tem uns ataques coverage também, né? Que cobria a fraqueza do time, o que era bem interessante. Então esse foi o time Monotype de Rubi, um monotype do tipo lutador. E vocês já montaram um monotype? Já fizeram uns desafios assim no Pokémon? Já fez um time só com um tipo específico? E aí? Comenta aí também. Vocês estão curtindo? Deixa o like, aquelas coisas de youtuber, né? Deixa o like, se inscreva e compartilha esse vídeo e lança muitos comentários aí sobre os times que você usou ao longo da sua jornada, né, como mestre Pokémon. Mas vamos pro próximo time. O que eu tenho mais time feito foi o da quarta geração, do Diamond, Pearl e Platinum. Acho que tem 6 times. Ele junto com Black and White é o que tem mais time. Então a gente começa com o primeiro time, que lembra do primeiro vídeo, vai estar no cards. O primeiro vídeo que eu falei que tinha uma época que eu consegui desbloquear o DS. Aí quando eu consegui desbloquear o DS, joguei pelos métodos, né, do Luffy do Chapéu de Palha, do Yo-Ho. O que eu fiz? Joguei pela primeira vez o Platinum. Aí esse time de Platinum é um time assim meio padrão, mas né, que todo mundo zoa na comunidade, que é tipo sempre os mesmos Pokémons, e tem umas 3 versões desse, né, 2. Mas o primeiro assim, né, inicial básico Infernape, o melhor inicial dessa geração. Staraptor, Luxray, que é os Pokémon de primeira rota que você completa seu time. Garchomp, Vaporeon e Drapion. O Vaporeon, eu gostei muito de usar esse Vaporeon, que ele tinha Surf, tinha Ice Beam, então ele cobria fraquezas na parte de gelo também. E tinha o Drapion, que era venenoso e Dark. Só que o Vaporeon, ele não é da quarta geração, e então ele tava ali meio que de quebra-galho, foi tipo eu jogando pela primeira vez, não tava preocupado em fazer essas regrinhas que eu depois eu adotei para mim mesmo, de tipo, cada geração quero usar Pokémons daquela geração. Já só tava jogando por jogar, mas eu tirei, né, foto desse time e tá aí, né, que é Infernape, Staraptor, Luxray, Garchomp, Drapion e Vaporeon. Agora sim, esse que eu nomeei o meu time definitivo de Sinnoh, que esse aqui é o meu time definitivo e meu time um dos favoritos, que né, a maioria dos meus Pokémons favoritos estão aí, que né, a gente já falou, né, do Infernape, Staraptor e Luxray, que sim, é muito manjado, mas eu gosto muito desses 3 Pokémons, né, minha ave regional favorita, é meu inicial favorito e meu Pokémon elétrico favorito. Então 3 deles já tá aqui. Aí o que acontece? O Garchomp de novo, porque sim, eu queria usar o pseudo lendário da região, e esse bicho é muito poderoso. Então ele tinha Dragon Call, Earthquake, ele é tipo muito poderoso, né? Aí o que a gente tem um pulo do gato? Gastrodon, que é água e ground, então meio que a gente tem o tipo ground se repetindo. Mas o Gastrodon, sim, eu gosto muito do Gastrodon como Pokémon de água, e ele não tem fraqueza, cara. Por ele ser do tipo terrestre e do tipo grama, ele não tinha fraqueza na região. E depois de já, né, usando ele assim no início do game, a única pessoa que você vai enfrentar assim que teria é o ginásio de grama, né, que é o segundo ginásio. Só que eu tinha tanto o inicial, né, do tipo fogo, que era o Chinchar, e o Starly, ele deveria já ser Staravia. Então você não ia passar dificuldade nenhuma do ginásio de grama. De resto, você ia tipo passar fácil. Por isso eu acho que o Gastrodon é um bom Pokémon. Então ele tinha também um Earthquake, ele tinha um Surf. Se eu não me engano, o meu também tinha um ataque venenoso para cobrir fraqueza. E tinha mais algum ataque. Já tem um tempo que eu não lembro, então no jogo. Caralho, não sei falar mais. Já tem um tempo assim que eu joguei esse jogo, então não vou lembrar os ataques assim deles. Mas que esse aqui subiu no meu pódio de Pokémon favorito, que é o Gallade. E esse eu lembro dos ataques até hoje, porque eu gostei muito de montar o moveset desse Gallade. Esse time, sim, ele tem alguns tipos repetidos, tem 2 tipos Ground, que é o Garchomp e o Gastrodon, e tem 2 tipos lutadores, que é o Infernape e
Gallade. Mas eu deixava, tipo, o Infernape mais, tipo, atacante, assim, físico, e o Gallade mais atacante especial, mais ou menos, né? Porque ele tinha alguns outros ataques que também era físico. Porque na verdade ele era bem físico, assim, mas ele era físico cobrindo as fraquezas do time. Então ele tinha Brick Break, Psycho Cut, tinha o Leaf Blade e o Ice Punch. Sim, retiro o que eu disse, ele era um Pokémon mais tipo, mais físico, se eu não me engano, era o Infernape ou era mais Special. Agora eu não vou me recordar, se pá, também o Infernape era Special, eu tô aqui falando merda. Então, sim, eu lembro desse moveset, desse Gallade até hoje, porque, sério, tipo, nunca tinha usado o Gallade, usei pela primeira vez e gostei muito da evolução do Kirlia, do Haltz, né, que evolui pra Kirlia e evolui pra Gallade. Então era, ó, pode anotar aí, Leaf Blade, Psycho Cut, que era stab, né, porque ele é psíquico e lutador, Brick Break, que é ataque lutador, vai bater mais forte por ele, né, ele também ser lutador. E Ice Punch para cobrir as fraquezas. Então tinha tanto o Ice Punch e tanto o Leaf Blade para contrapor alguns tipos que estão faltando no time. Agora, próximo time. Eu disse que eu tinha muito time nessa região. Esse time tem uma história engraçada por trás, que eu nunca tive a mania de colocar nome dos meus pokémons, porque sempre eu gostei dos nomes dos pokémons mesmo, eu gostava sempre de decorar o nome dos pokémons, apesar que hoje isso é tipo fichinha, eu sei qual é o nome dos pokémons, mas mesmo assim eu tenho essa mesma mania de não dar nome. Mas o que pega? Esse time foi um time que eu joguei uma vez com um amigo meu, olha os negócios do emulador, joguei com um amigo meu, salve Japa, né, nem sei se você vai ver esse vídeo. Mas a gente tinha um desafio de jogar junto, então a gente meio que, enquanto ele jogava, se eu não me engano, essa foi minha vez jogando Diamond. Então ele jogava o Pérola e eu jogava o Diamond. E nessa vez a gente fez um desafio de colocar nomes nos Pokémons do nosso time. Então ele escolheu o Infernape dessa vez. E ele escolheu o Infernape e ele botou o nome de Luffy no Infernape. E eu escolhi o Prinplup, que se tornou meu empolho com o nome de Eustace né? Que o empolho é tipo metal, e quem conhece One Piece sabe que o Kid tem poderes ligados ao tipo metal. Fora isso, o nosso voador foi um bicho que me surpreendeu muito, né? Que é o Overhaul. Deixa eu mostrar. Não, vamos apresentar um por um e depois a gente mostra a foto do Hall da Fama. Meu tipo voador, né? Voador e Dark, né? O Hurt Crow, né? O Overhaul. Depois tem. Esse aqui eu não usei só Pokémon de Sinnoh, a maioria de Sinnoh, mas nessa vez eu tentei usar um Alakazam e o Alakazam Hawkins, né? Também referência ao One Piece do Basil Hawkins. Então tinha duas referências ao One Piece. Aí depois teve o Ash, que foi na época lá do Pokémon, início do Pokémon Jornadas, que o Ash tinha um Lucario. Então batizei meu Lucario de Ash. Aí por fim, não, a gente teve o Moto também, que né, o Moto referência do Madagascar. Aí era o nosso Raipundown. Engraçado que esse time é todo masculino. Aí ele era bem poderoso também. Aí por último eu tava, assim, com dificuldade de quem colocar no time. Vocês vão ver até pelos levels. Aí, aí no final, tipo, não tinha muita opção. Eu fui lá, capturei um Badil, evoluí por felicidade mesmo. E o Badil se tornou um Rosélia, que se tornou o nosso Roserade Afrodite. Aí tá aqui a foto deles, né, no Hall da Fama. Então temos nosso Eustace Kid, nosso Ash. Eu lembro que o Ash também foi bem difícil de evoluir, que eu peguei o ovo dele, depois o Moto, Afrodite, Hawkins e Overall. Uma coisa que eu lembro também que eu gostava muito, esse aqui me marcou, que eu lembro muito do moveset do Hawkins, né, que se eu não me engano era Drain Punch, sim, ele era um Pokémon psíquico com um ataque lutador, ele tinha um Drain Punch, ele tinha um Psychic, ele tinha um Shockwave, e ele tinha mais algum outro ataque, mas ele tinha um Shockwave que era elétrico, mas ele tinha mais algum outro ataque, agora eu não me recordo, mas ele foi um Pokémon que eu fiquei bem surpreendido de jogar. Aí beleza, né, joguei o Platinum 2 vezes, fiz aquele primeiro time que eu mostrei para vocês do DS, depois o time do emulador com o Gallade, joguei Diamond, e agora a gente vai para o nosso time de Pérola, né, Pokémon Pérola, e aqui vamos apresentar os membros. Esses aqui, voltei com a minha regrinha de não colocar nome. Inicial foi o Torterra, né? Só para eu completar lá o trio, para jogar com todos os iniciais da geração. Depois eu lembro que a gente capturou ele, né? Que é o Croagunk, que também foi tipo um Pokémon muito legal. Ele arrasou no ginásio da Fantina, eu lembro disso até hoje. Eu só tinha ele e tava contra o Pokémon da Fantina, então ele tipo deu o último ataque, foi tipo cena de anime na minha imaginação. Depois Magikarp, que eu evolui para Gyarados.
Aí nisso, que eu acho que é a minha crítica, assim, pra Pokémon dessa geração, da quarta geração, é que, tipo, tem certos Pokémons que você quer usar muito o Pokémon da geração, só que você acaba sendo, tipo, Pokémons repetidos. Aí você fica naquela, querendo usar algum bicho diferente. Muito Pokémon legal que tem no jogo foi ter ou no Platinum, ou foi ter no pós-game. Então, tipo, Pokémon de fogo. Vocês veem que meus times não tem Pokémon de fogo na quarta geração, porque quem jogou a quarta geração sabe que tem, tipo, muita pouca opção de Pokémon de fogo. Não é à toa que no outro time eu escolhi Infernape. Então vocês veem que não tem Pokémon de fogo. Então, tipo, você fica querendo usar muito Pokémon daquela geração, só que querendo não, tipo, pela Pokédex, assim, às vezes é difícil de inovar. Mas eu sei que tem muitas boas opções. Tem o Weavile, o Frostless, tem, né, tipo, Magmortar. Magmortar tinha que ter item. O Magmortar você conseguia só no pós-game também. Então tem algumas opções que você, tipo, que você sim, você consegue inovar. Eu acho que tinha outro Pokémon que poderia entrar aqui no Gyarados, mas algumas opções você vê que fica, tipo, igual que eu disse no início, né? Aquele meme do nossa, você vai jogar Sinnoh, é sempre os mesmos Pokémons. Mas voltando. Torterra, nosso Cragank que evoluiu para Toxicroak, depois nosso Gyarados, que foi um bom Gyarados. Ambipom, fiquei surpreendido com esse bicho também. Bastiodon, eu lembro desse Bastiodon, se eu não me engano, ele tinha Flame Tower, né? Ele, por ser rock e pedra, eu quis fazer um moveset dele também bem variado, porque ele já era um bicho tanque, mas eu queria fazer ele meio tanque ofensivo. E tinha nosso querido Mismagius, e aqui tá a foto deles no Hall da Fama. Aí tá aqui, né? Torterra, Bastiodon, Mismagio, Toxicroak, Ambipom e Gyarados. E foi esse nossos times na região de Sinnoh, da quarta geração. E aí, qual é o time que você achou mais interessante? Agora vamos caminhando para o final, né, para quinta geração. Agora, os times da região, né, da quinta geração, região de Unova. Esse primeiro eu já apresentei vocês no vídeo anterior nosso, né, contando sobre minha jornada, que esse foi meu primeiro time. E sim, esse time tem um lendário. Depois disso, foi raro usar lendário, cara, tipo, porque, não sei, eu gosto de ter esse sentimento de não usar os lendários. Mas esse time, né, é composto por Emboar, Unfezant, Liepard, Electros, Caracosta e Reshiram. Então, né, anos de 2016, 10 anos atrás, cara. Engraçado postar isso, que agora com a franquia fazendo 30 anos esse ano. Então, 10 anos atrás, né, meu primeiro time. Queria até soltar alguma curiosidade sobre esse time, só que esse time, assim, cara, tipo, faz tempo que além de eu ter resetado, esse time eu tenho cartucho até hoje. Minto, né? Esse time tem até o cartucho até hoje. O outro que eu resetei, que se eu não me engano, para eu jogar a versão que eu tô jogando agora, se eu não me engano. Qualquer coisa, algum vídeo futuro aí, que eu vou fazer até um vídeo sobre, né, quem sabe mais pra frente, um vídeo sobre Black and White, eu mostro pra vocês esse cartucho, mas eu mostrei ele na primeira parte. Outro time que a gente teve, que foi, né, esse é mais recente, né, e esse time foi quando eu te contei para vocês, né, que eu tinha tinha o DS Rei dos Piratas, DS, assim, né, enfim. Aí eu tinha essa room, e essa room permitia você ter os pokémons de troca, mas, enfim, em vez de ser por troca, era por level up. Aí nessa room já tem alguns tipos parecidos, mas, que é o Emboar e o Caracosta, mas aqui vocês vão ver que é um Pokémon que repete bastante nos meus times, que é o Crocodile e o Haxorus. Tinha o Gigalith, gostei muito de usar o Gigalith. E tem o Woobat. Sim, eu gosto do Woobat. Tem muita gente que não gosta desse Pokémon, porque ele é tipo, ele é um bichinho de primeira rota, ele é bem fraquinho. Mas eu gosto dele, a tipagem dele, psíquico voador, é bem interessante. Ah, mas por que você não usou o Sigilyph? Porque eu não gosto tanto do design do Sigilyph. Falei, tô leve. Gosto mais do design do Woobat. Eu sempre quis usar assim, um Pokémon morcego. E ele tem mais esse aspecto de morcego. O Zubat, Golbat, Crobat, eu não achava eles tão assim, não é tão legal, porque eu acho eles legais, só que eu nunca usei eles e eu gostei de usar o Zubat, mas o pessoal tem razão, o Zubat assim não é tão forte não, ele era bem fraquinho, cara. Agora, meu primeiro e único time de White 2 e Black 2, né, se eu não me engano esse era o White 2, esse eu joguei pouquíssimas vezes, eu joguei mais o Black and White padrão, mas de inicial, né, Serperior, e ele era bem poderoso, né, Leaf Blade, tinha alguns outros ataques, e esse time tem algumas coisas que eu gosto, né, que foi o padrão, por ser o segundo jogo, né, o jogo 2, eu não mantive tanta essa regrinha de
usar só os mesmos pokémons da região, né? Porque quem joga Black and White sabe que você tem que usar só os pokémons daquela região, porque é meio que um soft reboot da franquia. Aqui não, então aqui eu fiz 3 da região que eu nunca usei e 3 novos. Então foi Serperior, né, de Unova, Suana e Scraft. Gostei sim de usar a Suana, ele é água e voador, apesar de ser um bicho assim bem canhão de vidro, né, ser tipo bem papel, é um bicho que eu gostei bastante de usar. Ele tinha surf e alguns outros ataques bastante legais. Gostei de usar o Scraft também. Um time mais recente eu usei o Scraft de novo. E de Pokémon de outra geração tem o Magmortar, Flygon e Magnezone, assim, nesses vídeos, um vídeo da primeira parte eu falei que, temos o Magnemite, que é um imã, mas foi lógico que é uma piada, porque o Magnezone é um bicho, assim, muito legal, e ele, tipo, é muito forte, eu gostei de usar ele no time elétrico, metal, tinha Thunderbolt, se eu não me engano, tinha o Tri-Ataque, tinha o Flash Cannon, e vou dever o último move para vocês. Então eu gostei bastante desse time, eu achei esse time variado, mas algumas figuras vocês já viram aí repetidas, que é o Flygon, que eu usei o Flygon no meu time de Emerald. E agora o mais recente que eu falei para vocês do DS, esse é o grande DS que a gente temos, mas agora é o jogo mesmo, né? Esse é o cartuchinho que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo que eu tava jogando, que eu falei para vocês que eu tava treinando até um Lich Week, e eu queria fazer algumas coisas nesse jogo antes de, né, tipo, capturar alguns pokémons da completar meio que a Dex toda de Unova e fazer outras coisas nele. E esse time foi o quê? Samurott, pra gente, né, completar essa tríade aí dos iniciais, então sim, usei todos os iniciais de Unova. Temos o Crocodile de novo, Haxorus, e tivemos também o Darmanitan, Scraft e Galvantula. Esse time eu gostei bastante desse time, é um time meio manjado, tem uns bichos aí bem que a galera usa mesmo, mas é um time tão legal, cara. A Galvantula foi, tipo, bacana de usar, Haxorus nem se fala, o Darmanitan também batia muito forte, e esse time, a gente sim tem moveset para comentar com vocês. Então, o moveset até então, do Crocodile era Dig, Shadow Claw, Dragon Tail e Full Play. Então, esses 4 ataques aí, né? Dig e Full Play Stab, né? Porque ele é Dark e Terrestre. Dragon Tail para, né, bater em dragões e ser um ataque assim versátil para cobrir uma fraqueza do time, apesar que a gente o Haxorus. E o Shadow Claw para a gente também tem um ataque assim, né, para bater em alguns outros pokémons, como os pokémons psíquicos também, né? Vamos continuar, deixa eu ver. O moveset da Galvantula era Electro Ball, Signal Beam, Charge Beam e Volt Switch. Esse era um moveset assim bem repetido, assim, de ataques elétricos, mas era bastante legal usar o Charge Beam, que dava um boost assim no Special Attack. Aí depois usava o Electro Ball para bater, ou Signal Beam, ou Volt Switch para fazer alguma troca, porque a Galvantula às vezes tomava dano e eu preferia trocar do que perder a Galvantula. Vamos ver o próximo moveset. Esse moveset era legal, e desse Scraft, porque assim, Scraft é um dos pokémons assim, bem legal de usar, e esse Scraft aqui, mano, ele me salvou tanto no Hydreigon do Ghetsis, tanto que, sério, o pessoal fala da Cynthia, mas o Ghetsis, meu amigo. Então o moveset dele foi Brick Break Crunch, os dois stab, né, porque ele é Dark lutador. A gente tem Rock Slide e Dragon Tail. Um Rock Slide, né, para bater em Pokémon voador, né, porque ele toma de Pokémon voador e bate em alguns outros tipos de Pokémon. E o Dragon Tail, né, porque na dúvida vai ataque do tipo dragão, né, pra gente bater no tipo dragão. Aí esse aqui, ele era poderoso, porque ele tinha o Work Up, né, para já buffar o ataque e o Special Attack. Tinha Flare Blitz, para já decidir ali a batalha, mesmo tendo recoil, mas esse bicho tanca bastante até. Tinha Fire Punch, né, 2 ataques aí de fogo, e Super Power. Então tem esses detalhes assim do moveset, mas o pessoal sabe que quando você joga Black and White tem muito ataque bom que você consegue só no pós-game, cara. E os ataques do Haxorus. Meu Haxorus usava Poison Jab, Shadow Claw, Dragon Claw e Swords Dance, né? Swords Dance para buffar os ataques e todos ataques físicos que se beneficiava com o
Swords Dance, né? Aí tinha o Poison Jab, Dragon Claw e Shadow Claw. E por último, nem menos importante, né? Fizemos ao contrário que nosso inicial. A nosso inicial tinha Surf, Dig, Aqua Tail e Grasp Knot. E esse foi o time assim mais recente nosso, né? Eu acho que tinha como dar uns ataques melhores para eles, mas foi um time assim bem interessante, cara. Deixa eu ir o vídeo rolando de novo. E o time de Legends, vamos deixar essa volta aqui. O time de Legends, a gente ainda não tem um time de Legends, porque eu não zerei, mas esse jogo é sensacional, como eu disse na primeira parte, dá vontade de você usar vários Pokémons, tipo, muito Pokémon, porque é um jogo que você tem essa facilidade por causa de XP, mas eu vou mostrar um time de Legends futuramente para vocês quando eu zerar o jogo, porque eu acho que é um jogo que até então merece um vídeo só dele. E, mas o time de XY, de Sun e Moon, Sword and Shield e Scarlet Violet, esse também eu vou dever para vocês. Na parte 1 eu falo que essa foi a época que eu me ausentei aí da franquia e a gente está retornando aos poucos. Mas da primeira à quinta geração tá aí o time para vocês. E como eu disse, né, eu não consigo acessar, apesar de eu ter aqui a fitinha do Y e do Alpha Safira, eu não consigo acessar meu time deles. Porque, né, o 3DS que eu tinha tem a tela de baixo estragada, então não consigo mostrar esse time para vocês. Mas umas curiosidades aleatórias que eu lembro que quando eu joguei Pokémon XY, meu primeiro inicial foi o Chesnaught, né, à toa que eu uso ele no Legends, eu gosto bastante do Chespin. De Mega foi o Mega Blastoise, eu acho que eu lembro só desses dois membros. Do Alpha Safira eu usava bastante o Swampert, gostava bastante de usar o Swampert, lembro disso como inicial também. Mas, como eu disse, eu não têm acesso a esses times. Mas da primeira à quinta geração foi mostrado tudo aí pra vocês. Espero que vocês gostem desses times. Como eu disse, né, o de Legends vai ter um vídeo próprio, mas eu já mostrei pra vocês também da parte 1 alguns Pokémons que a gente tá usando lá. Então confere aí a parte 1. Mas eu acho que foi isso, né? Deixa um like, se inscreve. Vai na parte 1, que a parte 1 tá bem interessante, tá aqui ou tá ao contrário, eu sempre me confundo. Tem algum outro vídeo de algum outro tema, porque como eu disse no início desse vídeo, gente, o canal não é só de One Piece, o canal não é só de Pokémon, tem vários temas. Então, às vezes eu só pego o impulso de né, Pokémon tá em alta e lanço o vídeo, mas sempre vai ter vários temas, botão de inscrição. Mas comenta aí sobre seus times da franquia Pokémon. Fui!